Olá, mais uma vez estamos aqui para darmos continuidade ao nosso curso sobre as parábolas de Jesus, aqui no nosso canal Cantinho do Obreiro. E eu quero incentivar você a estar conosco até o final, certo? Você vai saber por que esse amigo é importuno e você ainda vai ter ao final lições maravilhosas para a sua vida, para as nossas vidas. Amém, queridos? Então, o texto, ele diz assim, está em Lucas capítulo 11, do versículo 5 a 8. Então lhes disse, suponha que um de vocês tenha um amigo e que recorra a ele à meia-noite e diga, amigo, empreste-me 3 pães, porque um amigo me chegou de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. E o que eu estiver dentro responda, não me incomode, a porta já está fechada e meus filhos estão deitados comigo. Não posso me levantar e lhes dar o que me pede. Eu lhes digo, embora ele não se levante para dar-lhes o pão por ser seu amigo, por causa da importunação, se levantará e lhe dará tudo o que precisar. É muito frequente, queridos, no Evangelho de Lucas, ao narrar os fatos com relação à vida e ao ministério de Jesus na terra, bem como os seus ensinamentos, incluindo as parábolas, muitas vezes ele omite referências relacionadas a tempo e a lugar em que os fatos ocorreram. Lucas ele não se propôs a compor esse relato estritamente cronológico do ministério de Jesus. Lucas ele trabalha a conexão dos tópicos e fica claro que são mais importantes do que a cronologia ou a geografia da época para os escritos que ele faz. Pouco antes de dar início ao capítulo 11, nós percebemos que Jesus ele afastou-se do povo, talvez para poder instruir os seus discípulos de forma mais direta e reservada. Então foi naquela ocasião que surgiu a pergunta que dá início ao capítulo 11. Algum dos discípulos ele faz a seguinte pergunta ou pedido a Jesus. Ele diz, Senhor, ensina-nos a orar. Para o entendimento dessa parábola, é preciso que nós voltemos ao capítulo anterior de Lucas, entre os versículos 25 a 37 do capítulo 10. Jesus ele vai tratar do tema do amor ao próximo. E na sequência, entre os versículos 38 a 42, Jesus vai estar dando ênfase à importância de se ouvir as palavras do Senhor. Já no capítulo 11, entre os versículos 1 a 13, Jesus ele vai ensinar sobre a oração e como nós devemos orar. Então, nós entendemos que existe uma sequência nesses ensinamentos. Percebemos que amar o próximo, ouvir as palavras do Senhor e orar da forma correta são coisas que evidentemente elas andam juntas. Elas não são separadas uma das outras. Jesus ele fala sobre um viajante que chegou tarde da noite, bateu a porta de um amigo em busca de hospitalidade. E esse amigo, sem ter nada a lhe oferecer, ficou em uma situação muito difícil. Pois como ele poderia hospedar o amigo sem ter pão para alimentá-lo? Sem ter outra escolha, ele resolveu incomodar um outro amigo que era seu vizinho, a fim de que ele emprestasse alguns pães. Ao anoitecer, o chefe da família fechava a porta, utilizando uma tranca de correr feita de madeira, né? Como a gente ainda vê muito isso nos interiores, né? E se prendia nas laterais da porta, né? Esteiras eram espalhadas e utilizadas como camas, nas quais toda a família dormia nelas. E diante de tais circunstâncias, era muito difícil levantar no meio da noite sem acordar um ou outro membro da família. E nesse sentido, o homem já deitado em seu leito e repentinamente acordado, fica numa situação complicada. Por isso Jesus ele levanta a possibilidade de o homem responder o seguinte: pare de me perturbar, eu já estou deitado e meus filhos estão comigo.
Se me levantar, terei que andar pelo quarto escuro e remover a grande tranca da porta, e o barulho provavelmente irá acordá-los. No versículo 8, Jesus ele então diz que se o homem não se levantar e emprestar os pães a seu amigo, em respeito e consideração à amizade de ambos, ele certamente se levantará devido à persistência do homem que o incomoda, impedindo que ele volte a dormir. Isso mostra duas possibilidades para a motivação daquele amigo que está sendo importunado. Talvez ele dará por ser um amigo solidário, conhecido já há vários tempos, né, vários anos. Talvez ele vai lá e vai dar. Ou ele dará porque o outro homem ele não para de insistir, ele não desiste de pedir. Isso é muito interessante. E o ponto principal que expressa o significado dessa parábola, ele vai ser identificado nos versículos 9 a 13 de Lucas, no capítulo 11. Ele diz: e eu vos digo a vós, pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á, porque qualquer que pede, recebe, e quem buscar achar, e a quem bater, abre-se-lhe-á. E qual pai de entre vós que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boa dádiva aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem. E aqui nós tiramos lições muito grandes, tremendas para as nossas vidas. Primeiro, querido, nós notamos que Jesus nos motiva a pedir. O versículo 9, ele mostra 3 exortações e 3 promessas que vão aumentando de intensidade. Pedir subtende humildade, é um reconhecimento, é uma necessidade. O pedir em nossas orações tem muita importância, porque pressupõe uma confiança num Deus que é pessoal. E ele sendo um Deus pessoal, nós podemos pedir, nós podemos ir em busca da intimidade e da comunhão com ele. Ao pedirmos, esperamos uma resposta, e isso vai implicar fé. Vai implicar fé num Deus que ele pode responder. Nós acreditamos que ele pode responder. Diante da primeira exortação, que é pedir, temos a primeira promessa de que seremos ouvidos. A segunda lição, Jesus nos motiva a buscar. Buscar significa um pedido mais uma ação, ou seja, é pedir mais agir. Deve haver sinceridade no pedido, acompanhada de uma atitude que se relacione com o que estamos pedindo. Por exemplo, se alguém vai orar a Deus pedindo que Ele conceda mais sabedoria no entendimento da Bíblia, da palavra de Deus, essa pessoa também deve constantemente ler a Bíblia, examinar as Escrituras, querido. Deve investir tempo na leitura da Bíblia, participar de reuniões onde haja ministrações, ver vídeos como esses, de homens de Deus que estão ensinando a palavra, aproveitando esse grande canal. Além disso, ela deve viver de acordo com como Deus quer, em obediência. Todo cristão ele é exortado a buscar e, consequentemente, ele recebe a promessa de que, ao buscar, ele vai encontrar. A terceira lição é que Jesus nos motiva a bater. Bater significa pedir, mais agir, mais perseverar. Entenda. Pedir, mais agir, mais continuar em perseverança. É um chamado à perseverança, é um chamado à continuidade daquilo que buscamos, certo que aquele que nos ouve vai nos abençoar.
Quando pedimos com sinceridade, nós buscamos segundo a vontade de Deus e batemos com perseverança. E o resultado será a última promessa: a porta lhes será aberta. A quarta lição, queridos, é que Jesus nos ensina que nos atende a qualquer hora. Isso significa que não existe um horário inapropriado para podermos recorrer a Ele. Ele vai estar sempre de ouvidos atentos. Nosso Pai, Ele nunca é importunado quando um de seus filhos o procura. E o melhor, você nunca pega Ele de surpresa. E Ele nunca se chateia porque você está querendo falar com Ele, está querendo pedir alguma coisa, está querendo buscar uma intimidade com Ele. Pelo contrário, Ele fica feliz. Eu lembro aquele texto que diz: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele é lugar de descanso, Ele é lugar de alívio, queridos. A quinta lição é que Jesus nos ensina que podemos receber algo diferente do que pedimos. Muitas vezes, os cristãos, eles se queixam por Deus não lhes dar exatamente o que eles pedem. E nós entendemos que Deus sabe o que é melhor para nós. E Ele sabe o momento certo de nos dar. Às vezes recebemos e não valorizamos ou não sabemos cuidar daquilo que Ele nos dá, não sabemos multiplicar, não sabemos fazer uso, querido. E aí Ele nos prepara para podermos receber no momento certo. E às vezes recebemos algo diferente. A sexta lição é que Deus é nosso Pai, mas não é nosso mordomo. Felizmente, alguns cristãos entendem que essa parábola ela torna o Senhor como mordomos. Eles estão completamente errados. Tentar colocar Deus na posição de mordomo está errado, queridos. Ele havia revelado um modelo de oração, Pai Nosso, e agora ele estava mostrando a importância de perseverar na oração. É o mesmo ensino que o apóstolo Paulo vai utilizar em Tessalonicenses. Ele diz: olha, orai sem cessar. Isso é perseverança. É a mesma coisa que Jesus está querendo despertar em cada um de nós. E esse ensino de que Deus dará tudo o que alguém desejar ou determinar não pode ser sustentado quando nós lemos o texto inteiro, querido. Principalmente quando consideramos os primeiros versículos do capítulo. Perceba que antes de Jesus dizer: pedi e dá-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abri-se-vos-á, ele já havia dito: seja feita a tua vontade e dar-nos a cada dia o pão nosso, ou o pão nosso de cada dia. É isso, querido. A Bíblia, ela nos ensina que Deus ouve as nossas orações. E Ele conhece as nossas necessidades. Mas ensina que a vontade soberana dEle sempre estará acima dos nossos desejos e ansiedades. O que é que você está precisando hoje? O que é que você gostaria de pedir ao Senhor? Peça, querido. Peça. Veja essa oração com promessa. Essa parábola com promessa. Tome isso para a sua vida. Que o Senhor te abençoe. Abençoe a sua casa, a sua família. Abençoe os seus negócios, os seus sonhos e projetos. Você é mais do que vencedor, queridos. E eu quero lhe pedir que você se inscreva no canal. Curta, deixe o seu joinha aí. Ative as notificações para você receber assim que o vídeo for publicado. Todos os dias, 22 horas, nós estamos publicando mais uma aula. Ok? Eu conto com você nesse ID. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe.